Consegui terminar o Inktober desse ano. Atrasei um pouco. Acho que umas 3 vezes eu atrasei, mas faz parte. A gente vai dando prioridade para outras coisas e no fim tem que pensar que tem que ter diversão também. Então eu tirei o peso de ter que entregar no dia para poder fazer com mais calma em outro dia e repor os desenhos que estavam atrasados. E tá tudo bem. Esse foi o desenho do dia 16, que eu errei. Na verdade eu não gostei do desenho e comecei outro. O tema do desenho 16 foi tolice. Aí vemos uma pessoa aqui enterrando uma sacola, um saco cheio de dinheiros. 17, o tema era ornar. E me veio carnaval na cabeça, no sentido de ornamentos. Aí eu fiz uma máscara com algumas peninhas aqui. O tema do dia 18 foi acordo. E eu achei massa, assim, que são duas mãos se encontrando, mas é esse toque diferente do aperto de mão, né? O tema do vídeo do desenho 19, do dia 19, foi ártico. E eu fiz essa cena do gelo e tal, com um urso polar e o reflexo dele aqui na água. E é bem interessante e difícil, assim, primeiro fazer sem nenhum esboço e outra trabalhar com a parte escura e clara, né? No caso aqui do urso, como ele é claro, eu fiz o fundo um pouco mais escuro para dar uma destacada nele, e o lago com água mais clara e o reflexo dele um pouco mais escuro, saca? Faz sentido na vida real? Não sei, mas eu gostei. Seguindo aqui, temos o dia 20. O tema é rivais. E eu fiz um lance, não sei se tem em outros países, mas eu fiz o famoso taco, né? O jogo que a gente jogava na rua. Eu sei que em outro lugar, não sei se em São Paulo tinha outro nome, mas enfim, aqui a gente chamava de taco, jogar taco. E tem a rivalidade, né? 2 times de 2. A gente se divertia muito na rua. O tema do desenho do dia 21 foi explosão. Peguei referência da bomba atômica, que faz aqueles cogumelos, né? Enfim. O tema do desenho 22 foi botão. Fiz algo bem literal. Mas gostei do resultado também. O tema do dia 23 foi libélula. Aí fiz ela pousadinha aqui no caule. O tema do dia 24 foi bagunceiro. Tem lugar de fala. E fiz um quarto bagunçadinho. O tema do dia 25 foi inferno. Aí tem umas mãozinhas aqui sendo consumidas pelo fogo. O tema do dia 26 foi intrigante. E eu confesso que foi bem difícil achar algum pensamento assim que representasse bem intrigante.
Aí eu fui mais pro lado de alguém tentando causar uma intriga. Foi isso. O tema do dia 27 foi cebola. Vou fazer uma cebolinha aqui. O tema do dia 28 foi esquelético. Essa caveirinha com esse olhar penetrante. Ficou legal as texturas aqui. Gostei. Dia 29 foi lição. Aí eu fiz o menino estudando. O tema do dia 30 foi vago. Então eu fiz esse olhar vago. Gostei também. E o dia 31 o tema foi prêmio. Aí eu fiz algo mais com referência do Halloween, né? As fantasminhas, o espantalho, cabeça de abóbora, levantando um prêmio de primeiro lugar. Do que eu não sei. E completamos 31 artes, 31 desenhos, e nenhuma fiz esboço. Então, apesar de ser um pouco pé no saco assim quando tá chegando da metade pro final do Inktober, porque querendo ou não, acho que começa a virar um pouco puto, eu tenho que fazer, tá ligado? Mas no geral assim eu tentei levar de uma forma um pouco mais leve e tentar aproveitar justamente pra estudar e fazer algum tipo de arte assim que eu não tô tão habituado a fazer, os temas, né, em si, e pelo fato de fazer sem esboço. E lembrando que eu fiz os 31 dias com esse pincel aqui, que eu até cortei ele no começo pra ele ficar desigual. Não lavei nenhum dia. Devo ter lavado um dia, não lembro, mas acho que ficou pior lavando. Então ele secava e no outro dia ele, com a própria tinta, ele soltava um pouco as cerdas e daí eu continuava pintando. Então todos os 31 desenhos foram com esse pincel aqui, daqueles baratinhos mesmo que a gente acha nas papelarias. Teve desenho que eu não curti, obviamente, mas eu acho que faz parte, assim, a gente tem que, ainda mais fazendo direto sem esboço, acho que faz parte do desapego da arte, assim. A gente faz e uma hora a gente tem que decidir que tá finalizado e a gente abandona sem ter muito apego. Então eu levo isso para as artes que eu vendo e que eu faço com um pouco mais de cuidado, para ter menos apego, para segurar menos as minhas obras e elas poderem estar em outras casas, outros lugares. Então é isso. Gostei do resultado. Um abraço pra todo mundo. Tchau.